Alice, boa noite. Erlen, boa noite também. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite, Erlen. Então, vamos aqui dar continuidade então, ao nosso estudo, em face de um tempo limitado do que o Instagram, e eu estou fazendo no Instagram. Instagram, eles são inapeláveis, né? Paulette, boa noite. Inapelável. Passou de uma hora, eles derrubam, né? Então vamos lá, retrospectiva aqui que nós fizemos em relação à última leitura reflexiva, a última leitura comentada, foi quando o André Luiz, o Gúbio e o Eloy estiveram diante na casa do Gregório, e lá eles precisavam ser examinados, até foram a eles, né, investigados, vocês foram examinados, disseram que não tinham sido examinados. O Gregório queria saber quem teria enviado os três para o Gregório, né, para trabalhar com o Gregório, e foi respondido para ele que foi uma certa mensageira de nome Matilde. Ele estremeceu um pouco nas bases, né, mas ficou implacável, porque ele é um sacerdote do mal, e até disse que não sabia quem era, etc. e tal. Nós vimos isso da última vez. E ele disse o seguinte: amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos aos meus serviços. Então, eles serão selecionados, ou seja, eles vão para o setor de seleção antes de serem trabalhadores, companheiros, né, do Gregório. E ficou só nisso aí, né? Então, hoje nós vamos analisar como é que é o processo de seleção, como é que é o processo de julgamento, como é que são as operações seletivas, como é que é feito isso nas chamadas trevas, nessa organização. Foi dito aqui que é um planalto pequeno, mas é um lugar com várias edificações, com palácios, com templos, com praças bem cuidadas, e pelo menos ali, naquela região, porque o resto são, né, verdadeiros becos de sofrimento e de angústia, de tragédia nos seres humanos. Transcorrido longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações, preces, sem conversa, né, estavam lá os três nesse lugar, nesse compartimento escuro, orando, os três orando, que o fortalecimento deles era a oração, porque eles baixaram a vibração, e fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. Nós chegamos até aqui, falamos desse esquisito palácio, né, que tinha uma forma de um hexágono, e que tinha uma torre também, que ele chama, né, alongando-se para cima em uma torre pardacenta, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de um volumoso tocheiro, várias tochas. Lazarinho, boa noite. Então, a iluminação desse hexágono era através de tochas acesas, sob a custódia de 4 guardas. Ele foi da casa de Gregório até esse hexágono, e ele vai mostrando, né? Eles comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com Gregório. Então, antes deles terem um contato direto e se tornarem trabalhadores de Gregório, eles precisavam passar por uma seleção. Penetramos o recinto de largas dimensões, esse hexágono, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços, velhos, homens, mulheres. Aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam, choravam. E diz André Luiz: eu reparei que a multidão se constituía de doentes com desequilíbrios mentais visíveis. O perispírito de todos eles, os que aí se enclausuravam,
mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia em todos os semblantes. Alguns servidores da casa, desse hexágono, desse palácio estranho, em trajes característicos, separavam por vários grupos esses seres desencarnados ali, verdadeiros zumbis, né? Os desencarnados que entrariam naquele momento em seleção para o julgamento oportuno, o Gúbio explicou o seguinte: André Luiz, nós estamos presenciando uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. Então, nós estamos num tribunal de justiça, é uma cerimônia semanal diante de juízes implacáveis que vivem ali naquele hexágono, nesse castelo, nesse palácio estranho. A operação seletiva realiza-se com base, é uma técnica que eles utilizam nas trevas, de buscar captar as chamadas irradiações de cada ser que estava ali presente, de cada desencarnado ali presente. E os guardas são técnicos especializados nessa identificação dependendo da cor que você emite no seu perispírito nessas condições, nesse tribunal de justiça aí das trevas, né? Eles sabem mais ou menos quais são, o que caracteriza a partir do seu halo energético, o seu halo perispiritual, né? Onde está a sua perversidade, onde está o seu desequilíbrio, o que caracteriza o seu desvio moral. A divisão que eles utilizam, esse equipamento que eles chamam, né, exatamente com base em radiações, é exatamente para facilitar o serviço de julgamento, lá com os juízes das trevas. E esse serviço judiciário acaba se tornando mais completo em função de uma prévia seleção, diz, olha, esse é errado naquilo, aquilo é errado naquilo outro. Então, de acordo com a perversidade dos seres ali que estão sendo julgados por esses juízes implacáveis das trevas nesse palácio, de uma forma hexágona, né, em que o André Luiz está também para ser ali selecionado. A essa altura, aí vamos ver a narrativa de André Luiz. A essa altura, os guardas de Gregório, eram 4, né, deram trégua aos 3, né, o Gúbio, que é o mentor desse livro, o André Luiz e o Eloy. E, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente, respeitado o nosso trio pelos selecionadores, que não nos alteraram a união, situamos-nos agora no campo das vítimas. Ou seja, eles foram para o setor das vítimas e, aspas, a sorte é que não houve a separação entre eles. Não podia para um, então não, eles ficaram juntos. Porque na irradiação, e vocês vão ver mais daqui a pouco, eles não conseguiram identificar qual a perturbação, qual a maldade que os 3 trariam, né? Então havia uma neutralidade numa detectação da irradiação desses 3, Gúbio, André Luiz e o Eloy. Então eles não caracterizavam nada, então ficaram os 3 juntos. Isso manteve os 3 juntos lá na galeria, como ele fala aqui. Então, respeitado o nosso trio pelos selecionadores, que não nos alteraram a união, mantivemos nós 3 juntos, né? Situamos agora no campo das vítimas. Nós estamos agora entre as vítimas. Atento à explicação ouvida, eu indaguei ao Gúbio. Todas essas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco, porque eles estão ali por obrigação. Eles foram levados, foram presos, eles foram para Gregório, na casa do Gregório, e imediatamente foram levados para o calabouço. Eles não ficaram soltos, eles foram para... Alguém pediu para que eles colaborassem com Gregório, para trabalhar para Gregório, mas Gregório não deu os colher de chá. O que o Gregório fez foi botar ele num calabouço, num lugar escuro, eles orando até esse momento da seleção para ver se eles servem ou não para serem trabalhadores de Gregório. Então ele continuou dizendo, né? Há espíritos satânicos recordando, em outras coisas, em relação a... já que eles estão no campo das vítimas, né?
a preocupação de André Luiz é exatamente se aquelas entidades estão constrangidas, todas elas foram obrigadas a estar ali. É mais ou menos assim. Todos eles são obrigados a vir para cá, ou eles vêm, são trazidos para cá com esses guardas, né? Há espíritos satânicos recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito da morte. É uma pergunta que o André Luiz faz ao Gúbio sobre esses espíritos que têm em alguns quadros, em algumas igrejas católicas, recordando exatamente esse espírito com característica de julgadores do inferno, digamos assim. Estão julgando no inferno, né? Gúbio diz, sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Quando eu digo inferno, é esse inferno teológico que se criou na igreja, né? Mas nós estamos vendo que ambientes são esses. Semelhante princípio, diz o Gúbio para o André Luiz, prevalece para quem respira no corpo denso ou fora do corpo. A maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo às forças de atração. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação e benevolência em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram através de delitos reiterados, da ociosidade relapsa ou da decidida cristalização no erro, não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram. E desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas com que elas se afinizavam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço com todas as bagagens de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Então, de alguma forma, eles estavam ali também por questão de atração. Todos desequilibrados, como ele fala, né? Relapsos, são pessoas que cometeram, vilipendiaram a vida e a liberdade, não usaram o bom senso, viveram todos os tipos de vícios na Terra, desencarnam e acabam sendo atraídas para essas situações. E aí, aportando aqui, sofrem, porém, as vigilância de inteligências poderosas endurecidas. Então, quando eles chegam ali, não saem mais. São vigiados. É como uma prisão mesmo. Que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Eu imagino muitos seres desencarnados sequestrados ou levados por atração, por questões de danos morais e consciências chamadas pesadas, né, obstruídas pelo mal, elas ficam exatamente sob o império desses ditadores que não dão trela para elas, não libertam, elas ficam presas. Então você desencarna e permanece preso nesses ambientes que são reais. São ambientes, são cidades fora da Terra, com frequências vibracionais muito densas, fora da Terra, mas verdadeiras prisões, verdadeiros tribunais de justiça com juízes implacáveis. Então a pessoa desencarna e está diante de uma outra situação complicada. Ó, exclamei, diz o André Luiz em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos tão ditadores, tão despóticos? Isso André Luiz perguntando para o Gúbio. Como é que Deus permite, né, que esses juízes despóticos que estão aqui realmente julguem essas pessoas que estão, embora tenham errado muito, estão sofrendo pelos erros, mas estão sendo julgados por juízes despóticos, juízes bastante implacáveis. Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Palavra do André Luiz. Se nós estamos num tipo de um Ministério da Justiça, um ambiente de seleção, em que as pessoas que estão ali são desvairadas no erro, são problemáticas realmente, mas sendo julgadas por juízes implacáveis que não têm um compromisso com Deus, têm um compromisso com a própria lei deles, que eles criam, né? Lembra que eles estão brigando com as leis divinas, estão bloqueando as leis divinas da própria consciência, então eles têm as próprias leis deles. Embora, vocês vão ver aqui, em julgamentos, eles falam verdades. Eles falam verdades absolutas, mas eles falam para manter exatamente o domínio por hipnose, por indução hipnótica. Quer ver? Gúbio explicou o seguinte: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer um papel de carrasco? Ao demais,
como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Aí o André Luiz disse que, bom, eu dei uma olhada para cá, dei uma olhada para lá, vaguei o meu olhar em derredor e procurei ver realmente todas as almas. Eu fiquei muito constrangido, o coração apertado, vendo aquelas almas sofridas, né? E na comunidade das vítimas arrebanhadas aos montes, diz o André Luiz, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas, entre as sentinelas que nos rodeavam, transbordava a peçonha da ironia. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de gente, então tem até público, né? Como eu falo, galerias abarrotadas de gente, um verdadeiro circo, né? E compacta de multidão se amontoava irreverente, como fosse um prazer ver o julgamento dos espíritos endividados ali por esses juízes implacáveis. Alguns minutos decorreram desagradáveis, pesados, quando vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar, abram lugar, lugar para os sacerdotes da justiça. Eles estavam chegando. Esses tais implacáveis juízes chamados de sacerdotes da justiça. E o André Luiz diz, eu vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha, que são as chamadas faces, daí vem a ideia do fascismo, né? Faces, ao ombro. Avançavam, lajeado por servidores que sobravam grandes tochas, ou sobraçavam grandes tochas, a lhes clarear o caminho. Então, esses lictores, carregando esses juízes ou esses sacerdotes da justiça, né, com todos esses paramentos, né, como os antigos lictores da antiga Roma. Nem é da Roma do Império não, mais antiga ainda. Penetraram o átrio em passos rítmicos e, depois deles, 7 andores, sustentado por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam esses juízes esquisitamente vestidos, ataviados. Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas, como ele está falando aqui, desses andores, né, suspensas, eram em tudo idênticas à chamada sédia gestatória das cerimônias papalinas. O que são as chamadas sédia gestatória das cerimônias papalinas? Até hoje existe ainda esse ritual muito da característica da cultura romana que passou para a própria igreja no Vaticano, e essas sédias gestatórias são esses tronos ambulantes. Então ele está mostrando uma semelhança, né, dessas cerimônias com o que acontece, que ele usou inclusive idênticas a sédias gestatórias, que são esses tronos ambulantes que carregavam os chamados sumos sacerdotes, né? Isso na Terra, né? Isso no próprio Vaticano acontece. Ele está demonstrando aqui, são coisas semelhantes. Varando agora o recinto, os lictores passaram um instrumento simbólico à mão e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Então veja, todo um ritual, todo um movimento, né, de suposta organização, né, todo um paramento, parece, né, parece uma coisa de circo mesmo, né? Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos elevados e tomaram assento numa espécie de nicho, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente ao redor ficou totalmente calada imediatamente quando eles assumiram, né, esses nichos, né, saem exatamente desse trono ambulante aí e vão para esses nichos para fazer o julgamento. E olha só, tambores rufavam variados, como se estivéssemos numa parada militar, em grande estilo e em composição musical semi-selvagem. Acompanhou-lhe o ritmo, torturando-nos a sensibilidade auditiva. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou, um desses 7 juízes ou 7 sacerdotes da justiça das trevas,
E dirigiu-se à massa aproximadamente nesses termos. Lembra aqui só o detalhe. Quando eu falo sacerdote das trevas, quando eu falo sacerdote de justiça das regiões tenebrosas, são nossos irmãos, são. Mas estão nessas situações. Eles bloquearam o código moral de lei do qual o bem, em nome de Deus, eles abominam. Eles só pensam na justiça deles. São nossos irmãos, mas estão bloqueando a justiça divina na própria consciência. Então é importante dizer isso. São nossos irmãos, um dia serão anjos, sim, mas hoje estão nessas condições. E nós estamos narrando o que acontece nas trevas. Tá? É claro que isso não é para a eternidade. Em algum momento eles vão sair disso. Pode levar 1 bilhão de anos, mas vão sair, porque foram criados também para a luz. Mas enquanto forem ou se mantiverem nessas condições, eles vão estar nas trevas. E eles começaram, né, um desses juízes, né, dos 7 que estavam lá nesses nichos, nem lágrimas, nem talento, já começou da hora. Não quero choro aqui, não quero lamentações aqui, nem sentenças condenatórias, nem absolvição gratuita vai ter aqui. Então não adianta chorar, não adianta berrar. Não haverá sentenças condenatórias, também não haverá absolvição gratuita, não. Esta casa não pune nem recompensa. Olha só as falácias que eles utilizam. Nós não punimos nem recompensamos. A morte, eles conhecem tudo sobre a vida pós-morte. A morte é caminho para a justiça. Então eles dominam bem a região pós-morte. E querem ter um domínio daqueles que estão encarnados. E desencarnados também, endividados com as chamadas que eles chamam de leis. Desnecessário qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Então não adianta usar tadinho dele, compaixão aqui, não. Na cartilha desses sacerdotes julgadores, nesse processo seletivo de escolha, não existe espaço para compaixão. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Então eles se colocam soberbamente, prepotentemente, como se fossem onipotentes para dominar o mundo material, inclusive. Eles falam aqui, somos mordomos do governo do mundo físico e chamado espiritual, nessas trevas aí. Eles se consideram donos, absolutamente donos, ou seja, mordomos do governo do mundo. A nossa função, dizem eles, é a de selecionar delinquentes. Então eles sabem que quem está ali são seres endividados, têm consciência pesada, então eles realmente já dão uma chicotada. É de selecionar delinquentes a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Vou falar em justiça aqui. Quem abriu a boca para vilipendiar, aí eles começam a dizer, a fazer realmente um rosário de condenações daqueles que estão sendo julgados. Olha, vocês aqui que falaram mal, olha como é que... Quem aqui abriu a boca para vilipendiar, para ferir, prepare-se a receber o de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Olha só, eles estão julgando os fofoqueiros da terra, aqueles que usaram palavra para vilipendiar, para ferir. Pode preparar. Vocês realmente vão ter o que vocês merecem, porque vocês usaram a palavra para o mal. Eles estão falando isso. Vocês utilizaram a palavra para o mal, vocês vão receber de retorno essas forças tremendas que vocês desencadearam através da palavra envenenada. Quem está julgando? Os seres das trevas, a quem realmente envenenou a palavra durante a encarnação. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio, para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Estão falando a verdade, mas de uma forma implacável, cruel, violenta, sem nenhum tipo de compaixão mesmo. E continua o juiz aqui dizendo, quem de vocês aqui utilizou as mãos em sementeiras de malícias, discórdias, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Vocês vão pagar por isso. Então vejam, eles estão condenando, estão acusando as pessoas que erraram, e eles estão dizendo, se preparem que vocês vão colher os espinhos do que vocês fizeram, porque vocês usaram o mal para o mal, foram maliciosos, usaram as mãos para a discórdia, para a inveja, para o ciúme, para a perturbação deliberada, vocês vão sofrer. Então esses juízes são implacáveis. Quem centralizou os ouvidos no abuso do sexo,
espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecidas mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui dolorosas e arrasadoras. Então são esses grupos de pessoas ligadas ao desequilíbrio na área da sexualidade. Eles também estão condenando. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade, são eles falando, olha como é que eles utilizam as verdades para fazer exatamente o açoite, ou seja, a pancada em quem erra. Todavia chega um momento em que a tempestade e a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes libertadas se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Vejo que a própria linguagem que o André Luiz narra para nós, desses juízes, é uma linguagem de seres inteligentes, uma capacidade intelectual muito avançada, são verdadeiros gênios do mal. Eles são mestres do mal, eles são intelectualizadíssimos. Eles não são burros, não são bobos, não. Eles sabem o que estão fazendo para o mal, mas eles têm muita inteligência para o mal. Seguidores do vício e do crime, tremei. Olha a ameaça. Vocês que são viciados, vocês que são criminosos, tremei. Vocês vão pagar por isso. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. E, olha só, a forma de como ele utiliza a verbalização na condenação para ter essas presas em condições de maior sofrimento ainda, porque você está exatamente rasgando as feridas de quem criou a própria ferida, através de juízes cruéis que não tem nada a ver com o evangelho nem com Deus, mas com a justiça, como eles chamam de mordomos do mundo, mordomos e donos do mundo e da vida de uma forma geral, que eles acham, se consideram dono do mundo. Nesse ponto, diz André Luiz, esse orador fez pausa, reparei os que estavam ali por perto, olhos esgazeados pelo pavor, jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia, não tinha nenhuma compaixão ali. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Essa é a ideia desse juiz. É espalhar o medo para manter exatamente no seu julgamento presas, para manter o comando desse mundo, que ele diz que são como mordomos também donos do mundo. Eles são os poderosos do mundo. Eles querem manter a soberania sobre a terra, materialmente falando e espiritualmente falando. É a visão dele. E não são burros, não. Eles são muito inteligentes. Nós precisamos reconhecer. Utilizam a inteligência para o mal, mas não são burros, não. Eles são muito inteligentes. A pergunta de André, Gubbio explicou o seguinte. André perguntou para o Gubbio. O julgador conhece à saciedade as leis magnéticas das esferas inferiores. Esse julgador também conhece e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, verdades contundentes. Ele está usando a verdade. Ele não está mentindo. Nós sabemos que a fofoca, o desequilíbrio sexual, tudo isso nos vai trazer consequências. Então ele sabe disso. Mas ele está usando exatamente, conhecendo, manipulando as leis do magnetismo nessas condições de regiões bastante densas e inferiores. Ele está utilizando pela palavra um processo de hipnotização em cada vítima, né, para destruir mesmo. Embora, como eu disse, utilizando verdades. Não, aí ele diz, não vale, ainda são os juízes, não vale acusar a edilidade desta colônia. Edilidade, na realidade, é a forma estrutural administrativa da colônia. Edilidade seria alguma coisa semelhante à vereança, né? O lugar onde vivem os vereadores. Isso é mais ou menos. Não vale acusar a edilidade desta colônia. Prosseguiu em voz trovejante. Porque ninguém escapará dos resultados das próprias obras. Aqui ninguém escapa. Errou, vai pagar. Quanto ao fruto, não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite as deliberações baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um de vocês.
Então, as nossas decisões estão baseadas exatamente naquilo que vocês fizeram de errado, ou seja, nesses arquivos mentais que vocês carregam. Mais verdade. Processo hipnótico, energia utilizando o magnetismo para manter a presa em processo de punição. É um processo de punição. Aspas, estão castigando mesmo, estão chicoteando mesmo. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Por que vocês acham que nós somos cruéis? Não saberá ou não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós senão rebotalhos humanos? Quem são vocês para nos julgar? Vocês são trastes humanos, vocês erraram muito. Vocês não têm moral para dizer que nós somos severos, nós somos... Não, nenhum de vocês tem moral para falar nada. Nem da nossa organização, nem da forma de como nós julgamos. Não vieste até aqui conduzido pelos próprios ídolos que adoraste? Quais foram os ídolos que eles adoraram? O mal, a sexualidade desequilibrada, o dinheiro, o poder, a beleza. É isso que ele está dizendo. Então veja a força desses juízes. Nesse momento convulsivo, nesse momento de convulsão, muito choro, muitas lamentações, invadiu a muitos, gritos, atormentados, rogativas, compaixões se fizeram ouvir aquele algazar. Muitos ficaram prosternados, né, de joelhos, se ajoelharam, porque já estavam totalmente hipnotizados, com tanto chicote na consciência. E imensa dor generaliza-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, assim como se tivesse o coração. Meu Deus do céu, o que eu estou vendo aqui? Mas vendo por minha vez aqueles grandes grupos de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, eu recordei também meus velhos caminhos de ilusão, e por que não dizer? O que aconteceu com o André Luiz? Ele acabou entrando em semi-hipnose, porque ele diz assim, ajoelhei-me também compungido e implorando piedade em silêncio. Quer dizer, ele acabou entrando na dos sacerdotes, no momento. André Luiz. Ele sentiu a pancada, aquelas palavras tão hipnotizantes, do qual ele se recordou dos caminhos errados, das ilusões dele, e de repente ele se ajoelhou. Se sentiu constrangido a se ajoelhar, e nessa compulsão de ajoelhamento acabou implorando subconscientemente e em silêncio, né, piedade para esses julgadores, porque, poxa, eu também sou errado. Quer dizer, se ele não tivesse ali com o Gúbio, certamente seria uma dessas vítimas aí, mas ele não passou por isso, ficou 8 anos no umbral, não passou por esse processo. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Vem pedir perdão para nós? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha, bem suave, né? Com a expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colando-se ou colocando-se embaixo sob os raios positivos da atenção desse juiz, ele disse: confesse, já dando, né, bem forte. Determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia, a desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o chamado confiteor. O confiteor, na realidade, eu até busquei que tipo de oração é essa? É uma oração penitencial em que nós falamos assim, em que nós, reconhecidos dos nossos pecados, buscamos a misericórdia e o perdão de Deus, que é um ritual dentro da Igreja Católica. Então ela rezava dessa forma, tentando buscar perdão, gritou, lacrimosa, etc., pedindo perdão, perdoai-me, 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 ó Deus meu, nessa prece específica. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada. Aí ela começa a confessar, porque ela já estava totalmente dominada, hipnotizada por esse juiz severo. Matei 4 filhinhos inocentes e tenros. Combinei o assassínio do meu intolerável esposo. Ela dizendo: o crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebida de prazer,
mais me chafurdei no charco de mim mesma. Ela agora confessando em alta voz, todos ouvindo, perante o juiz. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho. Ela entrou em hipnose, entrou em um processo de regressão, né? Quero vinho, quero prazer, eu quero vinho, eu quero prazer. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Que ela estava pedindo perdão, fez a sua prece lá, aquela prece pedindo perdão, disse, mas logo depois está começando a pedir vinho e tal, matou 4 crianças, que estavam envenenando o marido, etc. Quer dizer, não era também uma qualquer uma. Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Você não passa de uma loba. De uma loba. Então ele repetiu. Isso é uma indução hipnótica. E quando ele disse que a sentença foi lavrada por ela mesma, e ela entrou nesse processo de imersão, quase que num processo de uma regressão, e mostrou exatamente todos esses traumas e dilemas que ela trazia dentro dela, e os conflitos violentíssimos, quando ele deu exatamente esse comando, é um comando indutivo, por indução, que ela era uma loba, não passa de uma loba, uma sentença lavrada por ela mesma, ela própria acabou realmente se transformando gradualmente em alguma coisa semelhante ao lobo. Não é a um lobo, mas alguma coisa que lembrasse como aconteceu com o Nabucodonosor, que vai ser explicado aqui, num processo de encarnação da chamada licantropia, né? Bom, à medida em que repetia a afirmação, do qual você não passa de uma loba, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher profundamente influenciável modificava a expressão fisionômica. Então ela estava sob hipnose nesse momento. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, ela ficou encurvada de forma espontânea, para frente, igual um animal quadrúpede. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas, semiesca, semelhante a um macaco, né? A expressão revestiu-lhe o rosto, ficou com um rosto de símio. Viu-se patente naquela exibição de poder o efeito hipnótico sobre o corpo perispirítico. Então ela ficou simiesca, né? Com a expressão de um macaco, né? E ao mesmo tempo, em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu falando baixinho. O remorso, André Luiz, é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda. Mas também, o remorso é uma brecha, através da qual o credor se insinua cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, o Gúbio ainda acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo, e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito e das pessoas que estão em processo de culpa violenta, que é o remorso. A pessoa que traz uma culpa muito forte, incrustada no mundo mental, no mundo consciencial, elas são exatamente influenciáveis por seres que têm esse poder magnético, que tem o domínio do magnetismo, para fazer, ela se transformou exatamente, ela ficou com características semiescas, né, com cara de macaco, né, e com característica de lobo também, porque a licantropia é esse processo no qual Nabucodonosor, que foi um poderoso rei, ele realmente viveu a vida toda na sua mais absoluta loucura, morreu nessas condições, né, rastejando como se fosse um lobo, cresceram-se as unhas, os pelos, o cabelo, ele ficou totalmente fora da realidade, considerando um ser humano. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia aguardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada
permanecerá doravante em tal aviltamento da forma que ela perdeu a forma nesse momento. O perispírito dela foi perdendo a forma. Fim da longa pausa, o instrutor informou o seguinte: ela não passaria por esta humilhação se não merecesse. Olha o que o Gúbio está falando. Ela está passando? Não é de graça. Alguma coisa ela fez, e nós vimos que ela fez mesmo, matou 4 crianças. E assassinou também, envenenando o marido. Não é uma coitadinha. Mas, de qualquer maneira, como é que está falando, né? Ela passa por essa humilhação, mas porque merece. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Ou seja, ela é que vai escolher o tempo. Ela pode ficar 1.000, 2.000, 10.000 anos. Mas se ela escolher, mudando, renovando o mundo mental dela para o bem supremo, entrando em sintonia por afeição e influenciação dos benfeitores, ela sai disso. Mas vai depender dela. Nem Deus vai interferir nisso, porque ela tem a liberdade de manter. Eu estou falando em Deus, porque se tem seres que durante 10.000 anos bloqueiam o próprio código de lei da própria consciência, Deus dá liberdade, Deus não pune, Deus ama, Deus é amor. Deus não está punindo. Na realidade, vocês estão vendo que quem está punindo aqui são seres irmãos nossos que estão longe de Deus e bloqueiam os códigos divinos de Deus. Deus perdoa. Agora, quem vai sair dessas condições humilhantes e se transformar em um ser animalesco é ela. Ela entrou, ela vai sair. Quem sabe entrar, vai saber sair. As forças que ela usou para entrar serão as forças que ela vai ter que usar para sair. É isso que ele está dizendo. Ela tem que mudar a vida mental dela. Buscar se afeiçoar à influenciação do bem. Porque no fundo ela, então ela merece. Ninguém passa por isso sem merecer. É isso que o Gúbio está falando. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se desenvolverá a própria vida. Então o pensamento é vida. O orientador aí vai agora fazendo uma reflexão de tudo isso que o André Luiz viu o próprio André Luiz. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado que detinha a palavra determinou silêncio, censurou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Uma coisa me chamou a atenção em relação a esse termo utilizado de os seletores que vão fazer a seleção, eles vão se materializar naquele ambiente. É um processo de materialização. Por isso que o Gregório estuda ciências ocultas, que ele chama de ciências misteriosas, coisas ocultas, né? E eles trabalham também com mediunidade lá, porque estão falando que os seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles explicações que desejassem. Então, quem faz essa notificação é o próprio juiz inclemente. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia o estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Hierofante é aqueles antigos sacerdotes de alta hierarquia dos chamados mistérios da mitologia grega, né? E do Egito também. Terminada, que foi a locução, vasto lençol nebuloso, então veja, um processo de trabalho de materialização mesmo. Terminada a locução desse juiz, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna, que se mantinha até então despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos, assombrados, 3 entidades, isso já no cenáculo, né? Porque esses juízes estavam em nichos, né? Nichos espalhados. O nicho não se bota aquele santo de barro, né? Eles estavam nesses nichos ali, protegidos entre as paredes. Então, pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram uma forma perfeitamente humana, processo de materialização na região bem densa, nesse hexágono aí, né? Nesse templo, ou nesse palácio estranho aí, com esses estranhíssimos também sacerdotes, tidos como juízes, né? E sacerdotes de justiça. E uma delas, a que no porte guardava maior autoridade hierárquica,
pequeno instrumento cristalino nas mãos. Então tinha desses que se materializaram ali, eram 3 delas, né? Eles ficaram na condição humanizados e estavam utilizando exatamente um instrumento cristalino. Trajavam túnica de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo, revestiam-se de um halo afogueado, não brilhante, quer dizer, é uma materialização, mas bem estranha mesmo. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro encandecido. Ambos os ajudantes da personalidade central do trio, desses que se materializaram aqui diante desses juízes, né? Isso lá na tribuna, né? E aí, eles se materializaram na tribuna. E aí, né, esse personalidade central do trio tomaram folha de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Então eles pegaram folhas de apontamento para escrever, para fazer anotações, pegaram num dos cofres lá, e inesperada quietação tomou a turba dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. O André Luiz está... De onde é que vieram esses seres? No entanto, eu reparei que o chefe da expedição tríplice desses 3 seres mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Alçou ele um instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, eles são separados em grupos lá, formado de 14 homens e mulheres de variados tipos, então é formado em grupos, né? Efetuou observações que não pude acompanhar, disse algo aos companheiros que se dispuseram a anotações imediatas, e antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro, pedindo justiça. Justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa, eu estou sendo punido por culpa, para esses 3 pedindo justiça para ele, né? Pedindo, rogando, tá contando o caso dele. Não tenho culpa, não, estou sendo julgado. Eu fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas, porque eu deverei suportar a companhia dos avarentos? Isso, esse, diante desses 3 materializados ali. Fitando o seletor, esse que vai fazer a escolha, a seleção, angustiadamente reclamou: se escolhes por equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminar o segundo, interferiu ajuntando: magistrado venerável por quem sois, não pertenço à classe dos Solvinas, não. Esse que está pedindo clemência. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. A minha vida transcorreu entre livros e não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram o meu tema predileto, o estudo. Pode assim o intelectual equiparar-se a um usuário de dinheiro? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante, calmo, e elucidou firme. Olha, das trevas, hein? Semblante calmo e elucidou. Clamais debalde porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos? Que fizeste do tesouro cultural recebido? Agora para esse que disse que não era sovina, só era intelectual, só estudava. O vosso tom vibratório, porque estavam com equipamento que capta a irradiação. Então o vosso tom vibratório demonstra que você usava uma avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, que é muito intelectualizado, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida, ou seja, o que você fez com a sua inteligência, com a sua capacidade intelectual? Foi só para desprezar os outros, zombar dos outros? Você é comparado aqui àquelas pessoas que amontoam moedas, apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar ninguém. Então já mostrou para ele que estava pedindo piedade. Não, eu não fui sovino, mas foi no campo intelectual. Ele zombava das pessoas porque era muito intelectualizado. E ele disse: por amor de Deus, suplicou um dos circunstâncias comovedoramente, esta casa é de justiça em nome do governo do mundo. Afiançou o explicador sem alterar-se, impassível, embora visivelmente amargurado, pois sem marcha. Auscultava uma formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou e exclamou, estandeando, né, gritando, né, com enorme fúria:
que ocorre neste recinto misterioso, querendo encarar já os cidadãos lá. Estou entre caluniadores, confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosas famílias, nunca traí as obrigações sociais, fui correto, fui digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com o acento colérico aduzia aflito. Quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno. Meu irmão, não, eu estou usando aqui. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniaste o vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam na vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho, benéfico e salvador. Debitaste aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistar o repouso prematuro. Fingiu que estava doente para se aposentar, é isso que ele está dizendo. Conseguiste quanto pretendias. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas, obtivestes o descanso remunerado, que ou seja, conseguiu a aposentadoria mentindo que era doente, né? E durante 40 anos de experiência terrestre em que outra ação não desenvolveste senão dormir e conversar sem proveito. Agora, é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa, então naquele grupo de caluniadores. E aí vai esse processo de seleção. O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida, retomou o lugar, ficou mais quietinho agora, baixou o fasto, né? Alcançando o terceiro grupo, agora vai para um outro grupo. Então teve o primeiro grupo, o segundo grupo, agora vai para o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas. E mal havia aplicado o singular instrumento para ver a condição vibratória e as colorações dessas mulheres ao campo vibratório que lhe disse respeito. Foi o selecionador abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada que lhe lançou-se rostos atrozes em queixa. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Eu fui dona de uma casa que me encheu de trabalho, voltei para cá rodeada de especiais considerações. Naturalmente, devidas ao meu estado social, e arrebanho-me entre mulheres sem pudor? Que autoridades são estas que impõem em mim, dama de nobre procedência, ao convívio de meretriz? Eu vou continuar o caso dessa senhora. Era uma senhora de alta sociedade e que viveu desregramento sexual, e ao desencarnar estava nesse grupo de 8 mulheres que eram ex-meretrizes, e ela estava no grupo das meretrizes, mas eu fui mulher da sociedade, fui da alta sociedade, mas era desequilibrada nessa área, estava no mesmo grupo das meretrizes. Eu vou deixar isso porque faltam 7 minutos, senão eu vou perder essa gravação e eu não consigo gravar se passar do tempo. O Instagram é implacável, né? Eu vou deixar então essa história dessa mulher e as outras também, porque está havendo uma seleção aqui, para quem realmente está sendo julgado por esse juiz e aqueles que podem, no caso aqui, até trabalhar com alguns sacerdotes, né? No caso, os 3 ali serão selecionados, vou ver como eles vão ser selecionados para trabalhar com Gregório. Para Gregório, imagine, Gúbio, um espírito elevadíssimo, né? O próprio André Luiz e o Eloy serão selecionados também para trabalhar com Gregório. Vejo que a coisa é bem organizada, né? A coisa não é bagunçada lá, não. Pelo menos assim, no sentido de organização dentro da justiça deles, né? Uma coisa complicadíssima, mas vamos lá. É o que está esperando muito de nós, se nós não abrirmos nossos olhos por aqui. Não é medo que nós estamos mandando aqui, não. Estão falando uma realidade. Cabe a nós realmente ver o que é que nós estamos fazendo da nossa vida na atual encarnação, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Obrigado, tá, Gladys? Um grande abraço também, um bom descanso também para vocês, um bom final de semana. E que quarta-feira vamos contar a partir dessa história as outras, até como é que foi feita a seleção do Gúbio, o André Luiz e do próprio Eloy, se eles serão ou não selecionados para trabalhar com Gregório. Imagine, trabalhar com sacerdote do mal. Mas isso é um trabalho de inteligência, né? Que Jesus nos abençoe. Boa noite para todos vocês.